Bom dia, segundo ano de História, semana 4, tá? Então vamos falar do que aconteceu entre as guerras mundiais, tá? O período entre guerras, capítulo 4, tá? Então, todos os acontecimentos que levaram à Guerra Mundial. Esse capítulo é grande, só que não dá para dividir ele em duas partes, porque nós temos 8 capítulos, 8 semanas de vídeo, então não vai dar. Então pode ser que fique grande esse vídeo. Primeira e Segunda Guerra Mundial são consideradas uma só, né? Uma grande guerra com uma interrupção. Por que isso? Por causa desses acontecimentos aqui. Então, quando acaba a Segunda Guerra, é criada a Liga das Nações. O que é isso? É uma liga para tentar apaziguar o ânimo e tentar evitar uma nova guerra, tá? Só que nessa liga, os Estados Unidos saiu dessa liga por causa que os 14 pontos de Wilson não foram aprovados, não é? Também não tinha a Rússia, porque era só os países capitalistas e democráticos. Então era uma liga basicamente com França, Inglaterra e alguns outros coadjuvantes. Crise de 29 é o grande ponto da coisa. Com a crise de 29 é que o nazismo e o fascismo surgem. O que é a crise de 29? Começaram a se produzir muitos papéis, muitas ações na bolsa sem nenhum lastro, sem nenhuma realidade. Como assim? O nosso dinheiro ele vale alguma coisa, por quê? Porque ele tem um lastro com a nossa economia, com o ouro, com as exportações brasileiras, né? Eu passo... Coisa antiga, acho que vocês nem sabem o que é. Nunca viram na frente. Eu passo um cheque. Quando eu passo um cheque, ele está vinculado à minha conta, ou seja, o lastro dele é o dinheiro que está na minha conta, não é? Então o que acontece? Começaram a emitir muitos papéis sem nenhum lastro financeiro real americano. Gerou uma crise imobiliária, todo mundo começou a pegar empréstimo e dar a casa como grande para quitar se não conseguisse pagar. Só que essas pessoas faziam isso em 2, 3 bancos. E no final, quando foi-se realmente retirar a casa das pessoas, 2, 3 bancos, esse imóvel já estava alienado por 2, 3 bancos. Ou seja, foi uma crise generalizada, porque os Estados Unidos achou que depois da Primeira Guerra Mundial era soberano e que a produção e o consumo nunca mais iria parar. Então houve um crescimento muito rápido dos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial, só que chegou num limite que teve o tombo. Então esse limite foi a crise de 1929. Para amenizar a crise, o que aconteceu? Todos os banqueiros, os empresários retiraram o dinheiro que estava pelo mundo reconstruindo os países após a Primeira Guerra Mundial e trazem de volta para os Estados Unidos. Consequentemente, a crise que era americana virou crise global, já que a principal potência estava em crise. O Roosevelt, né, o nosso grande presidente americano da crise de 29 da Segunda Guerra Mundial, herói nacional, um dos maiores, se não o maior presidente americano, ele assume o poder, Roosevelt, e faz um plano econômico de recuperação, o New Deal. Então ele vai fazer obras públicas, vai gerar emprego, para ver se a economia aquece, as pessoas têm dinheiro no bolso, voltam a comprar, e aí a roda da economia volta a crescer, tá? Só que como eu posso explicar? A influência da crise de 29 na Alemanha e na Itália foram horrorosas. Por quê? Afetou a economia. Itália e Alemanha estavam destruídas, principalmente a Alemanha, que tinha que pagar os custos do Tratado de Versalhes. Então a crise de 29 possibilitou a ascensão do nazismo e do fascismo. Então vamos estudar o que é o nazismo e o fascismo. Todo mundo chama todo mundo de fascista hoje em dia, né? Fascismo. Então o fascismo ele teve como início a figura do Benedetto Mussolini na Itália, o culto ao líder, principalmente, como se ele fosse um destinado de Deus para guiar a nação. No caso italiano era para retomar aquele auge do Império Romano, retomar os grandes tempos do Império Romano. Ele tinha como característica principal o militarismo, então uma sociedade militarizada que batia a continência para o seu líder. Expansionismo, ou seja, que era conquistar os territórios vizinhos, igual o Império Romano fez mil anos antes. Xenofobia, ódio, aversão ao estrangeiro, tá? Ódio ao estrangeiro. A questão
questão da Igreja Católica foi resolvida através do Tratado de Latrão. Então o Papa ficou definitivamente com as terras do Vaticano. Dentro do Vaticano é um Estado próprio e o Papa comanda o Vaticano e não o Mussolini. Então foi nesse período que foi assinado esse Tratado de Latrão que deu a independência ao Vaticano. O nazismo tem características parecidas com o fascismo. Por quê? O Mussolini começou antes do Hitler. O Hitler observou o que o Mussolini realizava e copiou algumas coisas. O Hitler no começo tinha o Mussolini como grande inspiração. Depois, por causa da Segunda Guerra, que a gente vai explicar, teve um revés aí. Mas ele observava o que o Mussolini fez e tomava como parâmetro. Por quê? O Mussolini tomou o poder, ele era um jornalista importante de um jornal e da Itália. Ele começou a criticar o poder, só que ele enveredou pro lado da política, conseguiu um grande grupo, aí fez uma marcha, a Marcha sobre Roma, e tomou o poder na Itália. E o Hitler queria fazer a mesma coisa. Então ele tenta o Putsch de Munique. Ele tenta fazer a mesma coisa que o Mussolini faz, tomar a força através de uma caminhada, através do partido nazista, só que não dá certo, ele vai parar na prisão. Lembrando, o Hitler participou da Primeira Guerra Mundial, ele foi soldado, ele voltou, ficou sem emprego, aí ele foi ser espião dentro de um partido socialista e espião do governo para um partido socialista. Ele começou a gostar das ideias e aí ele se juntou com aqueles caras, remodelou o partido socialista e criou os conceitos do nazismo, tá? Na prisão, nessa tentativa de tentar tomar o poder na Alemanha, ele vai escrever o Mein Kampf, que é a Bíblia nazista, o livro que foi feito pelo Hitler, falando ódio aos judeus, do Holocausto, que a Alemanha tinha que se tornar grande. Ele não aceitava que a Alemanha se rendeu na Primeira Guerra Mundial, uma rendição forçada, né, porque já estava derrotada. Ele fala muito da raça ariana, né, que para ele é a raça pura, que a raça ariana deveria dominar o mundo e exterminar todas as outras raças, não é? Coisas que você já sabe. Quando ele toma o poder, depois de uma articulação política, ele é solto, volta ao poder como primeiro-ministro, assume como líder da Alemanha, então ele vai ter o Goebbels, Joseph Goebbels, como principal ministro da imprensa, que vai organizar esse culto ao líder, essa falta de liberdade, e sim uma nação, uma juventude hitlerista, toda uma geração que nasce cultuando Adolf Hitler, tá? A questão dos judeus, que ele chamava de impuros, que por serem a elite, os banqueiros, a elite econômica deveria ser expurgada, eliminada da Alemanha. Sobre os judeus também tem um fator econômico, por quê? Ao você desapropriar, retirar as terras dos caras que têm dinheiro e distribuir, você talvez está fazendo uma reforma agrária. Então, a ação contra os judeus acabou por modificar a estrutura econômica da Alemanha. O Hitler, do ponto de vista econômico, recuperou rapidamente a Alemanha através de um New Deal, alemão, nazista. E a Inglaterra também fez a mesma coisa, o mesmo New Deal, né? Investimento em obras públicas para gerar emprego, menos custos de impostos para aumentar a economia, gerar uma maior circulação de capital no país. Agora vamos ligar as coisas. O Hitler, ele começou a expandir o território, ele começou a conquistar os vizinhos, um pedacinho aqui da Áustria, um pedacinho da Tchecoslováquia, um pedacinho que a França pegou na Primeira Guerra Mundial. Então ele foi indo. Ele foi percebendo que a Liga das Nações não estava fazendo nada com o expansionismo dele. Era apenas um organismo ali sem atitude, sem efetividade, porque a Liga das Nações não queria entrar em guerra novamente. Então, vamos dar esse território para ele, não vai fazer nada. Vamos fazer isso, não vai fazer nada. Então o Hitler foi se armando, conquistando territórios, montando toda uma política secreta de reorganização militar e econômica, e só vai estourar a Segunda Guerra Mundial quando ele invade a Polônia em 1º de setembro de 1939. Porque uma parte da Alemanha havia sido anexada para a Polônia e formou um corredor polonês, ou seja, no meio do território alemão tinha uma passagem polonesa de acesso ao mar. E foi essa região que foi anexada pelo Hitler. A partir daí, França e Inglaterra foram obrigadas a declarar guerra
contra Adolf Hitler. Bom, e aí tem a Segunda Guerra Mundial.